Antes de qualquer coisa, só quero deixar o recado que tanto a primeira parte desse vídeo quanto a segunda que eu vou lançar na semana que vem estão carregadíssimas de spoiler da primeira metade do mangá de Chainsaw Man. Então, se você ainda não leu a obra e tiver algum tipo de problema com spoiler, eu recomendo você parar por aqui, dar o joinha ou não, o que você preferir, eu não sei, e procurar outra coisa de agrado aqui no meu canal. Tem muita coisa interessante sobre anime, sobre cartoons, música, cinema, enfim. Caso contrário, muito obrigado por visitar o Anti-Herói e bom vídeo. São poucos os mangás que alcançaram um nível de popularidade absurdo antes mesmo do lançamento da adaptação para anime igual Chainsaw Man. A obra, que é publicada desde 2018 por Tatsuki Fujimoto, é de uma violência gráfica e de um humor negro tão intenso que faz a obra mais se aproximar do gênero seinen e menos de algo que a Shonen Jump usualmente publicaria, mesmo que o mangá só esteja disponível na versão digital da revista a partir da segunda parte da história. Uma coisa interessante é que tudo aquilo que distancia Chainsaw Man de um Battle Shonen padrão estilo Naruto e Boku no Hero e mais o aproxima a um Hellsinger protagonizado por um adolescente, surge como forma de dialogar com o público da Shonen Jump, composto majoritariamente por adolescentes de 11 a 18 anos, sobre temas do cotidiano e da vida de forma geral que nas histórias clássicas de Battle Shonen ou não são presentes ou são apenas apresentadas através do típico olhar do humor ou da romantização clichê, como o famoso poder da amizade. A vivência e o amadurecimento do Denji nas relações de trabalho na segurança pública e principalmente no campo da sexualidade são apresentados por Fujimoto através de elementos como a violência gráfica, palavrões e piadas de cunho sexual. Elementos que para esse público adolescente do Shonen Jump são considerados, entre aspas, exóticos em uma revista que naturalmente tentaria apagá-los para amenizá-los e se adequar a seu perfil demográfico. O objetivo desse vídeo é mostrar mais detalhadamente como cada uma dessas coisas são colocadas dentro do mangá de Chainsaw Man e o porquê delas se tornarem um dos mangás tão únicos nos dias de hoje. Esse vídeo é muito importante para o canal, pois aqui se inicia uma fase de HQs e mangás que vai expandir ainda mais o público que já está um pouco consolidado no Anti-Herói com os conteúdos sobre animes e cartoons. Sem mais delongas, vamos logo ao vídeo. A relação de Chainsaw Man tanto com o gênero do Battle Shonen quanto com seu público é composto muito mais a partir do diálogo e de uma espécie de conscientização com esse recorte demográfico, do que através de mais uma forma de reafirmar os pilares narrativos que são base desse gênero de animes e mangás. Tudo aquilo que é presente e é base de obras de mangás shonen são presentes em Chainsaw Man de forma 1000 vezes mais intensa através dos exageros que compõem principalmente a violência excessiva e as piadas de humor negro, aqui sendo retratadas como elementos atraentes e interessantes no olhar de um público viciado em coisas como etes, haréns e lutas desenfreadas de superpoderes. A primeira coisa que a gente observa é que a violência e a fantasia em volta da figura dos demônios são representadas de uma forma visualmente satânica, no sentido de se aproximar do lado mais macabro e mórbido do gênero de terror, do que da típica fantasia RPG, por exemplo, onde todo tipo de criatura fantástica é geralmente dividida em subcategorias infinitas, baseadas em hierarquias e regras maçantes de habilidades e poderes. No universo de Chainsaw Man, a única coisa que um demônio precisa é beber o sangue de algum ser vivo, seja humano, animal ou de outro demônio, que ele consegue reencarnar e regenerar qualquer parte mutilada do corpo. O sangue funciona nesse caso como a magia ou energia vital do universo do mangá, sendo o elemento central da força e resistência dos personagens e a única coisa que possibilita a ocorrência das batalhas, da mesma forma como chakra, ou nen ou ki funcionam da mesma forma nos universos de Naruto, Dragon Ball e Hunter x Hunter. As lutas em Chainsaw Man são desenhadas pelo Tatsuki Fujimoto com um traço extremamente poluído e carregado de detalhes, onde qualquer golpe faz com que surja uma chuva de sangue e mutilações escorrendo das páginas. Tudo parece ser feito como se os personagens estivessem o tempo inteiro fazendo um pacto satânico. Toda a luta é tão frenética e desenfreada que a gente fica até perdido no meio das páginas. Um exemplo rápido disso, eu aqui já tô dando meu primeiro spoiler do mangá, é na luta entre o Denji e a Makima no capítulo 95, onde os dois ficam quase 10 páginas seguidas se batendo violentamente sem que haja um único diálogo ou balão de fala. E é interessante destacar que quanto mais importante for uma determinada batalha na obra,
mais cheia de sangue, mais violenta e mais macabra ela automaticamente será. Outra observação importante sobre os demônios é que, pelo fato de Chainsaw Man ter bebido diretamente da fonte dos gêneros de terror e horror, eles trabalham em volta, além da simbologia mórbida e macabra do sangue, do sentimento de medo, onde ficam mais poderosos cada vez mais que são temidos. Basicamente, os demônios são fruto do inconsciente coletivo das pessoas, representando objetos da vida real que causam um sentimento de perigo e de alerta, ou alguma ideia que causa aflição no mais profundo da mente. Por isso que temos demônios que representam armas como o demônio serra, o pistola e o espada, ou que representam ideias abstratas como o demônio escuridão, o demônio infernal, e o representante da Makima, o demônio controle. É como se esses objetos fossem incorporados no meio das pessoas pelos demônios, adquirindo vida própria e voltando para assombrar a humanidade como uma criatura satânica de um filme de terror, que age de forma independente sem se submeter a nenhum sistema dogmático de controle de magias e superpoderes. É com essa origem da força dos demônios do universo do anime que a gente entende, por exemplo, o porquê da Makima, sendo o demônio do controle, se torna praticamente onipotente Chainsaw Man. Ela mesma afirma que pode derrotar qualquer um que ela ache inferior, em uma obra que discute exatamente alienação e relação de trabalho desgraçada. Eu não vou ficar aqui me estendendo muito nesses assuntos, até porque eu vou falar deles mais pra frente nos próximos capítulos do vídeo. É só pra ter uma ideia de como a violência de Chainsaw Man é construída de forma espontânea, sendo uma parte fundamental da obra no mesmo nível que a violência gráfica é também para obras de fato sem nin, como Hellsing e Berserker. Mas sabendo que o mangá do Fujimoto ainda está inserido dentro da demografia do shonen, a gente também sabe que o Battle Shonen não é só feito de porrada, né? Antes de prosseguir com o vídeo, eu quero fazer um aviso bem rápido. Quase 100% das pessoas que veem meus vídeos, algo em torno de 98, alguma coisa por cento, não estão inscritas no canal. Por conta disso, eu peço que você que está assistindo o vídeo nesse momento, por gentileza, se inscreva aqui no Anti-Herói, porque isso é de uma ajuda muito importante para que todo esse projeto seja monetizado no futuro. De qualquer forma, muito obrigado por terem chegado até aqui e bora voltar pro vídeo. Eu acredito que uma das coisas que ficou extremamente óbvia para qualquer pessoa que consuma obras de Battle Shonen, depois desse ter se transformado no gênero de animes e mangás mais popular e conhecido, é que ele está muito, mas muito longe de se resumir apenas a porrada e lutinha sem controle. Muito além do poderzinho e das vitórias épicas do protagonista, a parte dramática e melancólica da obra, como o passado triste do protagonista e a história de superação e motivação dos personagens, é também um pilar de extrema importância para o gênero. Chainsaw Man, ainda estando classificado dentro deste recorte demográfico, mesmo com tudo aquilo que o aproxima de um seinen mais escrachado, possui exatamente esse tipo de desenvolvimento. Quer dizer, desde o primeiro capítulo do mangá a gente observa, por exemplo, como a história do Denji foi completamente desgraçada. O adolescente órfão que foi condenado a pagar a Yakuza uma dívida milionária deixada por seu pai, e que tem como único amigo o Pochita, esse demônio em forma de cachorro que tem uma motosserra no lugar do focinho, tem como único e principal objetivo não alguma coisa ambiciosa como ser o rei dos piratas ou virar o novo Hokage da vila, mas simplesmente viver uma vida digna onde possa comer todo dia e ter uma cama para dormir, mas também como bom adolescente com hormônios explodindo na pele, viver suas fantasias sexuais e ter uma namorada. Da mesma forma que acontece com qualquer outro personagem que tem um passado triste, existe a construção daquele dilema de tentar ser uma pessoa boa em um mundo que não é bom com ninguém, ou algo mais específico do universo de Chainsaw Man, buscar ser mais humano vivendo rodeado daquilo que não é humano. Essas reflexões passam a ser uma preocupação para o Denji depois que ele é resgatado pela Makima e vira um caçador de demônios da segurança pública. Em certo momento ele percebe que a humanidade é algo muito mais encontrada na amizade e no companheirismo do outro, ou seja, encontrada dentro de uma vivência coletiva e solidária com a realidade, naquilo que o coletivo pode oferecer ao indivíduo, que o outro pode oferecer a ti. O que é interessante, porém, em Chainsaw Man, é que essa humanização, tanto buscada pelos personagens, está longe de ser mais um daquele velho clichê do poder da amizade, que se transforma meramente em uma estética bonitinha que serve apenas para introduzir uma lição de moral vazia na obra.
A genialidade do mangá do Fujimoto está justamente em reconhecer que as pessoas e consequentemente as relações humanas são passageiras e morrem repentinamente, isso aqui no sentido mais literal possível. Ao longo do mangá, o Denji é inserido nessa espécie de coletivo acolhedor que forma o grupo dos caçadores de segurança pública, um ambiente responsável não apenas por desenvolver o relacionamento interpessoal do protagonista, mas também desenvolver a boa parte das cenas mais cômicas e descontraídas da obra, como aquela cena nojenta do beijo misturado com o vômito e a quase perda do cabaço do Denji com a Himeno. Através de vários personagens, os arquétipos fundamentais do gênero Battle Shonen são construídos e modelados ao longo da vida do protagonista. Primeiro, o Aki se transforma aos poucos na figura do rival masculino misturado com o irmão mais velho, da mesma forma que o Sasuke, Vegeta, Zoro-Sanji e Grey também são. E depois a Power se transforma nessa personagem feminina companheira do personagem masculino principal, da mesma forma que a Sakura, a Hulk, a Nami e Lucy também são. Mas quem leu a primeira parte do mangá sabe que tanto o Aki quanto a Power não tiveram finais tão agradáveis, não é? Com o passar dos tempos e com a morte de infinitas pessoas nas batalhas mortais contra os demônios, é cada vez mais criado um senso coletivo entre os caçadores da segurança pública de que neste universo de Chainsaw Man, a vida é algo extremamente descartável e passageira. Ou seja, as relações interpessoais entre os personagens é marcada muito mais por essa consciência de que as pessoas são passageiras e que podem simplesmente não estar mais presentes no dia seguinte, e menos em uma ideia vazia, abstrata e sem fundamento de valorização da amizade, que transforma as relações humanas em uma mera virtude idealista. Por conta disso, existe um subtexto muito importante dentro de Chainsaw Man sobre a valorização do agora, do presente, do pequeno, do detalhe, do banal, de tudo aquilo que ainda está acontecendo naquele momento, mas que pode simplesmente desaparecer. Cenas como uma reunião dos caçadores do bar, um encontro de Denji e Makima no cinema, ou uma viagem ao almoço em família com a Power e o Aki, são momentos extremamente valorizados no mangá, por mais que sejam apenas retratos mundanos do cotidiano. Em todo esse mar de mortes e sofrimentos, o Denji, mesmo não sendo o único que esteja passando por isso, é o único que vivencia isso sendo adolescente humano, já que nenhum outro personagem possui a mesma faixa etária que ele. Esse detalhe, inclusive, é algo incomum nos mangás shonen, já que na maioria das vezes um protagonista entre 13 e 17 anos é cercado de outros personagens que possuem a mesma idade e que compartilham uma mesma perspectiva da realidade. No caso de Chainsaw Man, no entanto, todas as outras histórias de dor, sofrimentos e perdas partem do olhar de pessoas mais velhas, de pessoas que já estão carregadas de experiências marcantes e destruidoras na vida da segurança pública e que são muito mais maduras do que um simples adolescente de 16 anos que pensa que tudo se resume a sexo e piadas de mau gosto. De tudo que esse sofrimento e essas lembranças tão doloridas pôde criar na história do mangá, sem dúvida a mais impactante, a mais bem construída, na minha opinião, é a relação entre o Aki e a Himeno. A união entre os dois personagens constrói uma relação que é alimentada por pequenos detalhes e simbologias que permanecem mesmo após a morte da Himeno. Uma delas é a presença constante do cigarro e do tabagismo. No arco em que os caçadores ficam presos naquele hotel onde os quartos formam um looping, o Aki aparece de repente do quarto pedindo um cigarro para a Himeno. Quando ela diz que o cigarro que ela fumava era o último, ele simplesmente pede que ela divida aquele cigarro de uma forma tão natural que até o Denji em outro momento reconhece que os dois fumam a mesma marca do tabaco. Quando a Himeno diz que foi ela que ensinou o Aki a apreciar o gosto de um bom cigarro, a cena é cortada pelo primeiro flashback dos dois juntos. Desde o primeiro momento, a Himeno insiste que o Aki comece a fumar igual ela, já que os dois terão uma longa relação na carreira, e ela logo adivinha que ele só virou caçador de demônios para matar o demônio pistola, porque nas palavras dela é a mesma coisa para as pessoas deprimidas que se juntam à segurança pública, porque são os únicos que podem carregar as peças do demônio. O Aki, sendo o arquétipo de personagem frio e distante, recusa o cigarro dizendo que apodrece os ossos, e ela responde que os caçadores naturalmente não vivem muito tempo, e não é como se o cigarro fosse matá-los. Essa parte do flashback finaliza com a Himeno dizendo que é um saco quando o parceiro morre, jogando para fora em poucas palavras tudo o que ela passou na segurança pública. Em outro momento, a Himeno oferece novamente o cigarro para o Aki, e depois dela ficar tanto insistindo, ela acaba aceitando,
dizendo que aquele será o único cigarro que ele fumará na vida, algo que a gente acaba vendo que é uma total mentira, pelo fato de que a relação entre os dois se tornou tão forte e duradoura como a He-Man esperava, e menos simplesmente porque o Aki desenvolveu um tipo de vício que o deixe relaxado na rotina agitada e turbulenta da segurança pública. Basicamente, a partir deste primeiro momento que o Aki fuma pela primeira vez, o cigarro acabou se transformando em uma espécie de objeto de afeto e memória entre os dois, algo que não só os interligou emocionalmente, mas também possibilitou com que a He-Man amolecesse o coração frio, amargo e distante do Aki. O que é bastante explícito nessa relação entre os dois é que, além do interesse romântico e amoroso que a He-Man possui no Aki, esse relacionamento de companheirismo é sustentado além disso porque a He-Man enxerga a imagem dos seus antigos parceiros mortos em batalha na figura do Aki. Ela percebe que nos seus companheiros de trabalho existe uma espécie de padrões que se repetem em um ciclo. Todos eles são jovens tristes e amargos que entram na segurança pública exclusivamente para matar o demônio pistola e vingar amigos e familiares mortos. Mas é de uma forma mais específica na relação com a Aki essa necessidade que ela sente de, entre aspas, corrigir nessa relação de amizade e companheirismo essa personalidade fria, amarga e distante dele. Isso acabou desenvolvendo em He-Man um medo de ver o Aki morrendo em batalha. E um dos principais desejos dela é que ela morra antes dele, o que acabou de fato acontecendo no mangá. Já que assim, segundo ela, ele poderá chorar por ela. Já que o Aki não é aquele caçador com parafusos soltos que, segundo Kishibe, é o tipo mais temido pelos demônios. E essa é uma qualidade presente nele que é extremamente valorizada pela He-Man. Algo que humaniza o seu companheiro em uma profissão que torna as pessoas menos humanas. Caçadores de demônios já estão tão acostumados com a morte que eles param de chorar, mas o Aki sempre chora. Até mesmo quando os novatos que ele estava cuidando morrem, ele chora escondido, o que é interessante. Deve ser legal ter alguém que se importa ao ponto de chorar por você. Acho que só com isso já é possível entender a mensagem, né? Essa busca que os personagens em Chainsaw Man fazem por ideais como bondade e liberdade, em um mundo onde tudo é marcado por violência e morte, é um ponto central do Battle Shonen como gênero que, em maior ou menor escala, sempre lida com temas como superação de desafios nesse processo de tentar se tornar uma pessoa mais humana. Outra abordagem bastante interessante do mangá é que parte do desenvolvimento de personagens, principalmente do Denji e da Power que possuem um lado não humano, é ligado ao ato de aprender a cuidar e valorizar de uma forma de vida, e não apenas reduzi-la a algo que pode ser simplesmente morto ou devorado. Com o Miauzinho, por exemplo, a Power aprende a lidar com a vida alheia sem que seja através da morte, da violência ou da destruição, qualidades que são parte de sua natureza como demônio, da mesma forma que a He-Man aprendeu a desenvolver uma amizade sem alimentar aquela relação hierárquica entre mestre e aprendiz, que compõe toda a estrutura e organização da segurança pública, já que inicialmente ela era encarregada de ser a tutora do Aki para ensinar as atividades da sua profissão. É a busca de uma humanização que de modo algum seria presente em um mundo bárbaro e caótico. Essa foi a primeira parte do vídeo sobre o mangá de Chainsaw Man. A segunda parte está nesse momento em processo de produção, que será lançada na semana que vem, no dia 11, bem quando o primeiro episódio do anime for lançado. Então eu espero vocês até lá. Meu nome é Vinícius e esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações, todo aquele clichê do YouTube e até mais.